este é para mim instrumento escolhido. Porque Jesus deixou bem claro: olha, eu vos escolhi, e o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Ele está sempre orando, ao invés de estar caçando. E era um judeu que levava a religião ao pé da letra. Você foi impelido no ministério ou você foi escolhido? Ele não está nem aí, chega na hora, vai Deus que fala. Não é tempo de muita tribulação que você vai chegar lá no meio do céu. Pelo contrário, fala e não te calas, porquanto eu estou contigo. As pregações de Paulo sempre começavam com o caído do cavalo. E às vezes dentro da igreja ele ensinava as pessoas a acreditar. E quando Deus me chamou para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 15 e 16. Somente esses dois versículos diz assim a palavra de Deus: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite é sobre a pessoa ser impelida ou escolhida. A pessoa impelida é aquela que faz as coisas empurrada. Ela faz as coisas forçada, ou ela faz as coisas por obrigação. Ela faz as coisas porque se não fizer, alguém vai chamar a atenção, vai puxar a orelha, vai dar bronca. E aí então, para ela evitar a bronca, evitar esse tipo de coisas, ela acaba fazendo. Isso é uma pessoa que foi impelida. Agora, a pessoa escolhida, ela faz por prazer. Ela tem prazer naquilo que ela está fazendo, ela faz com alegria, ela não vê a hora que chega ali o momento dela fazer algo para Deus, ela se esforça, dá o máximo dela, porque ela foi escolhida. E amados, eu quero dizer para você que a pessoa escolhida, ela tem prazer em sofrer por amor à obra do Senhor, ela tem prazer em sofrer por amor ao nome de Jesus. E agora eu pergunto para você: o que você tem sofrido por amor ao Evangelho? Amados, eu quero dizer para você aqui também que aquele que é escolhido, ele não vai até Jesus, é Jesus que vem até ele. Jesus foi em cada discípulo dele, nos 12, foi Jesus quem os chamou. Agora, a multidão que ia até Jesus não ia com um propósito de pagar o preço, não ia com um propósito de honrar o nome de Jesus, mas ia com um propósito de buscar bênção para si. Então a pessoa impelida, ela visa só os seus interesses. A pessoa escolhida, ela visa o interesse de Deus. E agora nós vemos aqui Jesus aparecendo ali também para Saulo no caminho de Damasco. Ele vai até Saulo e escolhe aquele homem ali para ser alguém que iria sofrer por amor ao Evangelho. Agora, hoje, Jesus, ele veio até você por meio do Espírito Santo, a qual ele enviou sobre a humanidade, sobre aqueles que crêem no nome de Jesus. Então Jesus, ele veio até você. Veja, Jesus, ele diz assim lá no Evangelho de João, capítulo de número 15, ele vem falando assim: não foste vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós outros.
Então eu quero dizer aqui para você nessa noite, amados, que você é alguém escolhido por Deus. E escolhido para quê? Para sofrer por amor ao Evangelho. Entende agora o porquê que às vezes levanta perseguição contra a tua vida, o porquê levanta algumas críticas contra você, o porquê às vezes alguém te pisa no pé, tenta ferir teu sentimento, tenta te magoar, porque você é alguém escolhido, você não é qualquer pessoa, você não foi impelido na obra de Deus, você não foi empurrado, foi Jesus que desceu lá nas trevas onde você estava, arrancou você daquele lugar e te colocou aqui para que você sofra por amor ao Evangelho. Agora, o mundo, por achar zeloso pelas suas tradições, eles nos odeiam achando que estão agradando a Deus, porque era assim que acontecia aqui na época de Paulo, os apóstolos. Eles odiavam os cristãos porque tinham zelo pelas suas tradições, pelas suas religiões. Então a pessoa religiosa, ela vai sempre odiar você. A pessoa escolhida vai estar sempre orando ao invés de estar caçando. E hoje tem muita gente, caçando confusão, caçando defeitos. Hoje tem muita gente caçando aí intrigas, caçando fofoquinhas, porque aquele que é escolhido, ele ficou sabendo de um problema, ele vai orar. Ele ficou sabendo de alguma coisa que está errado, ele vai dobrar o joelho ali na presença de Deus e clamar a misericórdia de Deus, porque ele foi escolhido. Olha, Saulo saiu de Jerusalém e foi para Damasco para caçar os cristãos. Agora, quando ele foi escolhido por Jesus, a história mudou, porque ao invés dele caçar os cristãos, ele está orando a Deus agora. Ministério de pregação, a pessoa que foi escolhida para pregar a palavra de Deus, ela paga o preço, ela passa ali um dia na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, pesquisando, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja, qual é, ó Deus querido, a palavra que o Senhor quer falar com a igreja, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Ela tem essa preocupação. Agora, aquele que foi impelido no ministério, irmãos, ele não está nem aí, chega na hora lá, é Deus quem fala. E aí Deus acaba não falando nada, porque a pessoa fala de si mesmo. Aquele que fazia os cristãos fugir, agora tem que fugir por amor ao nome de Jesus. Olha o quanto é ao contrário daquilo que nós pensamos. Paulo aqui, ele teve que ser descido dentro de um cesto, em Damasco, para não ser morto pelos judeus ali, irmãos. E olha que ele estava tendo o apoio dos judeus para perseguir os cristãos, E agora os próprios judeus que apoiavam ele, teve ele como um traidor e caiu em cima dele. Paulo, quando ele fugiu ali de Damasco, ele foi para Listra, e lá em Listra, ele curou um aleijado, e o povo daquela cidade queria adorá-lo como um Deus. E aí os sacerdotes ali daquela cidade começou a gritar, quando viu o coxo de nascimento ali saltando, pulando, os sacerdotes daquela cidade começou a gritar: os deuses desceu até nós. E aí o que aconteceu com isso? Os judeus, tomados de inveja, pegaram Paulo, tiraram para fora da cidade e apedrejaram Paulo. Olha a atitude de um escolhido. Paulo, quando ele foi apedrejado, alguns irmãos levaram ele para uma cidade chamada Derbe, e ali Paulo se recuperou daquelas feridas. Ele voltou lá em Listra de novo, para confortar o coração daqueles irmãozinhos que estavam ali naquela cidade. E ali então ele traz uma palavra para aqueles irmãos, dizendo assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então é por meio de muita tribulação que você vai chegar lá no reino dos céus. Amém?
não é você viver uma vida num mar de rosa. Para muitas pessoas, ela acha assim que servir a Deus é viver uma vida maravilhada, uma vida maravilhosa. Não é isso não, irmãos. Paulo está dizendo, olha, é por meio de muita tribulação que nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então é por meio de muita luta, muita perseguição. Não temas, igreja, não temas se você está sendo perseguido, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém criticando, te condenando. Não te preocupe, isso é porque você foi escolhido e não impelido. Seja fiel a Deus, seja firme no Senhor. Depois de Listra, Paulo ele vai para Filipos. E Paulo, quando ele chega em Filipos, ele vai à beira de um rio para pregar, onde tinham as mulheres lavando roupa. E uma certa mulher chamada Lídia, ela se converte ao cristianismo. E aí Paulo começa então a passa ali alguns dias naquela cidade, e ele caminhando pelas ruas, ele está com Silas agora, caminhando pelas ruas, aí sai ali uma mocinha com um espírito de adivinho e começa a dizer assim: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. E isso foi por vários dias, a ponto de encher as paciências de Paulo. Aí Paulo então, quando ele já está ali com as paciências dele cheia, ele vira para aquela menina e expulsa aquele espírito de adivinho da menina, e ele vai parar na cadeia por causa disso. Tudo propósito de Deus, irmão, sofrer por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus. E lá na cadeia, Paulo agora ele é açoitado, isso daí está lá em Atos capítulo de número 16, ele é algemado. Quando é meia-noite, ele começa a louvar o Senhor. Paulo e Silas começam a louvar o Senhor. Irmãos, aquele que é escolhido por Deus nas horas de dificuldade, ele louva a Deus, ele busca a presença de Deus. Aquele que é escolhido nas horas difíceis da vida dele, ele vai buscar a Deus, ele vai para o culto, ele vai louvar, ele vai dar o melhor dele para Deus. Paulo e Silas louvando a Deus ali, o que acontece? Um terremoto, as cadeias caem das suas mãos, as portas daquele cárcere se abrem, todos os presos são soltos. Eu quero dizer para você que a liberdade de Deus na tua vida liberta muita gente também. E ali então, o carcereiro e a família do carcereiro se converte ao Senhor Jesus. Depois de Filipos, Paulo vai para Corinto. Ali em Corinto, nós estamos estudando aí a carta aos Romanos. Nós vimos já que ali Paulo escreveu a carta aos Romanos. Mas ali em Corinto, amados, Jesus aparece para Paulo e fala assim para ele, olha aí no capítulo de número 18 de Atos, versículo de número 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te calas, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O negócio começa a ficar mais agora difícil. Por quê? Será que estamos atendendo ao chamado de Deus? Às vezes nós temos medo de falar do amor de Jesus para as pessoas. Dizemos assim: eu sou escolhido de Deus, mas temos medo de falar do amor de Jesus. Olha só, sabe o que Paulo pregava? Qual era a pregação de Paulo? Para onde ele passava? Paulo sempre pregava aquilo que Jesus fez na vida dele. As pregações de Paulo sempre começavam com caindo do cavalo. Pode observar para você ver, amados. Todas as pregações que Paulo pregava era contando o testemunho do encontro dele com Jesus. Amados, a pregação que você tem que fazer para os teus amigos, lá no teu trabalho, onde quer que você vá, não é algo extraordinário, é você contar aquilo que Jesus fez na tua vida, é você contar para a pessoa de onde Jesus te tirou, quem você era e onde Jesus te colocou, coisa que muitas vezes nós esquecemos.
A maior pregação que existe é esta. As cartas paulinas não é pregação de Paulo, irmãos. As cartas paulinas é testemunho de Paulo de uma vida cristã, é doutrina, é ensinamento. Paulo está ensinando os irmãos como viver uma vida cristã, não é pregação não. Paulo, quando ele chegou em Antioquia, ele foi no sábado, ele foi na sinagoga, e depois passaram a oportunidade para Paulo. Paulo pregou sobre o testemunho dele. Aí depois nós vemos lá em Jerusalém, Paulo sendo acusado ali. A pregação que Paulo faz é falando de Jesus, o encontro que ele teve com Jesus. Depois nós vemos lá em Cesareia, Paulo diante do rei Agripa, ele vai falar o quê? Ele vai falar de Jesus, o testemunho dele, o encontro dele com Jesus, o que aconteceu na vida dele. E aí o rei Agripa fala assim para Paulo: olha, quase que você me persuadiu ao cristianismo. Então a maior pregação tua é você contar o testemunho, a obra de Deus na tua vida. Deus começou a usar tanto Paulo, que quando ele chega em Éfeso, as pessoas vêm até Paulo e começam a pegar os pertences pessoal de Paulo e levar diante dos enfermos, diante das pessoas endemoniadas, e os enfermos eram curados, os possessos eram libertos, diante das coisas pessoais de Paulo, lenço, roupa. Paulo está ali em Cesareia, e aí vem um profeta e pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos, amarra os seus pés, olha para Paulo e diz assim: ó, assim farão com você lá em Jerusalém. Se acontecer isso com você, o que você vai fazer? Eu sou um escolhido de Deus. Mas se chegou um profeta aqui e fala assim: ó, você vai para tal cidade, a hora que você chegar lá, eles vão fazer assim com você, vão te prender, você vai sofrer. Você vai para essa cidade, irmãos? Vai coisa nenhuma. E aí isso nos remete agora a pensar o seguinte: eu sou escolhido ou impelido? E aí Paulo, quando ele chega lá em Jerusalém, ele vai pregar para os gentios, ele faz a purificação ali com os gentios, ele leva os gentios para o templo e começam a acusar Paulo. Ele está profanando o templo. E aí então botam Paulo na cadeia, amarram ali as mãos, os pés de Paulo e levam ele preso. Cumpriu-se a palavra do profeta. E aí depois, amados, Paulo vai para Cesareia, fica preso em Cesareia por 2 anos. No finalzinho do 2º ano, vem ali o rei Agripa. Cumpriu-se aí a palavra que Deus falou aqui no versículo 15, ó. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo pregou para os filhos de Israel, pregou para os gentios e pregou para reis. E aí depois, quando é no ano 67 depois de Cristo, Paulo ele é morto em Roma, decapitado, acusado junto com os cristãos de ter posto fogo em Roma. Irmãos, o que eu quero trazer para você nessa mensagem: não olhe para as críticas, não olhe para aquilo que levanta contra você. Entenda uma coisa: se você é um escolhido de Deus, o mundo vai te odiar. E às vezes dentro da igreja existem muitas pessoas que não são crentes ainda, e eles levantam contra você. Por isso você tem que pagar o preço, você tem que ser firme, fazer por amor a Deus, porque quando for alguém diante de Deus protestar contra você, Deus vai dizer para essa pessoa: ele ou ela é meu escolhido. Olha só, amados, Paulo ele era ali um judeu fanático, e ele detestava os gentios, só que foi alguém escolhido para levar a palavra aos gentios. Eu vejo assim, amados, tem muitos crentes montados no cavalo do egoísmo, cavalgando na mula da arrogância, desfilando na carruagem do orgulho, enquanto que Deus nos chamou para viver uma vida de humildade.
Música